Atenção para o top de 3 segundos. Venha de mais um campeão de audiência. É hora da hora. Hora certa. 21 horas. Começa agora para todo o Brasil Papo de Auô. Interatividade e dinamismo na sua rádio. Com Babalaô, Ifadaió, Adetoyangã, Olobuibã. Rádio Fá Brasil, conectando você aos ancestrais. Ifadaió novamente ao vivo com vocês no programa Papo de Auô. Faz um tempinho que não ficamos no ar. E estou aí com a presença novamente do Dr. Eduardo Guarelli aqui no meu lado, que vai acompanhar um pouquinho a rádio. Confira a temperatura agora de São José, só para vocês terem uma noção como é que tá agora. 16 graus. E ele vai piorar ainda mais, tá? Só para deixar bem claro a vocês. Quando vocês vierem a São José, tragam 10 cobertores, principalmente quem mora no Nordeste. E agradecer, principalmente no templo, que é pior ainda. Agradecer a todos os ouvintes pela paciência e audiência. Deixa eu ver aqui quem está online aqui comigo, né? A Yadi Bolan, que é minha mãe. A Ketine também está online aqui participando da rádio. E hoje entrou uma ouvinte nova, a Gilmara, que é de Amazonas, né? Manaus, a rádio tá bem, tá chegando nas fronteiras. Tem também boliviano, escutando rádio. Essa semana eu tive esse contato desse boliviano. E pessoal do exterior também, que não estão muito acostumados, Argentina, Uruguai e tudo mais. Nigerianos também escutando a rádio. Então é bem interessante, que eles querem aprender mesmo português. Está aqui o Reginaldo também, muito obrigado no chat do radiofabrasil.com.br. Reginaldo está aqui conosco novamente. E Caléo, boa noite, Reginaldo. Os ouvintes que não conhecem a Rádio Fá Brasil vão conhecer agora. facebook.com/radiofabrasil. facebook.com/radiofabrasil é o nosso Facebook oficial. O site é radiofabrasil.com.br. O Skype da Rádio Fá Brasil é Rádio Fá Brasil. Nosso Twitter também é @Rádio Fá Brasil. Tudo que você for colocar Rádio Fá Brasil, você vai nos achar. Não. Principalmente aqui os ouvintes, eu vou agradecer bastante se for participar no chat, para colocar o seu bonequinho e colocar o seu nome e a cidade onde você está falando. É muito interessante. Aqui tem uma pessoa que colocou o seguinte: adorei a rádio e vejo que aqui existe uma escola de Fá, só que eu não sei como funciona, se é online, quanto custa. A escola de Fá é ifabrasil.com.br ou babalaú.com.br. Lá tem todas as informações da escola de Fá e como a gente faz a sua inscrição, né? Tem todos os passos. A escola de Fá é online, todo mundo pode estudar. Tem uma plataforma EAD, que é onde você aprende online, tem vídeo, as traduções, etc. E falar para todo mundo que vou fazer no festival no final do ano. E também deixei um banner aqui dentro da Rádio Fá Brasil, que vocês puderem acompanhar vocês puderem acompanhar a nossa caminhada, a caminhada do que está tendo de bom, de interessante, de novo no festival. É no facebook.com/Ifá Brasil, não Rádio Fá Brasil, Ifá Brasil. E estou pedindo também a colaboração, tem algumas pessoas que já começaram a colaborar financeiramente. Nós temos um botão de doação no final dessa página da Rádio Fá Brasil, que vocês puderem doar o mínimo possível. Criança Esperança é igual Criança Esperança, mas o foco maior nosso é mais na cultura e na educação, que é isso que a gente vai passar a explicar muito bem no nosso festival. O ensino como é que eu posso dizer? Eu até esqueci agora. O ensino da cultura africana nas escolas. A gente tem essa lei e aqui a gente quer ajudar os professores a poder
colocar esse ensino dentro das escolas, que ainda essa lei tem desde 2003, ainda não foi colocado nas escolas, entendeu? Então, pessoal que está chegando aí, muito obrigado pela paciência e audiência. Vocês que são de São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente, muito obrigado pela audiência. Então, novamente, estou aqui com um doutor psiquiatra, psicoterapeuta, doutor Eduardo Guarilha, que está acompanhando aqui, fazendo algumas avaliações na minha pessoa que tem. Vocês têm que tomar cuidado com esses psiquiatras, viu? Porque eles fazem avaliação sem menos você saber, viu? E, Thiago, eu liguei agora, nem sabia se era ao vivo ou não, pois rola reprises, mas obrigado por avisar. Sim, agora nós vamos voltar ao normal. Quem está acompanhando o nosso WhatsApp, 012 98151 0766, 012 98151 0766. Você falar o seu nome e a cidade onde você está falando, eu coloco vocês dentro do grupo WhatsApp. E quem acompanha a Rádio Fa-Brasil, nós temos uma agenda online. Só você clicar lá em agenda, você vai ver se os programas vão ser feitos ou não. É a nossa confirmação da rádio, tá? Então, essa semana Rádio Fa-Brasil de novo no ar. Vamos deixar o horário aqui, né? 21h18. Eu gosto da voz desse rapaz falando, por isso que eu deixei tocar a voz dele. São 21h18, horário de Brasília, 16 graus São José dos Campos. Tem uma pergunta aqui da minha mãe, canal, de Bolá, falando: doutor, poderia falar sobre a loucura e mediunidade? Como é visto dentro da medicina? A gente poderia, aqui, né, antes de tudo isso, falar de um tema que está aparecendo muito aqui para mim, que eu falei para o doutor, que é a depressão. Eu até falei sobre coloquei esse argumento, já coloquei isso no Papo de Alô passado, já teve um tema sobre isso, e eu gostaria de deixar para os ouvintes agora de um especialista falar sobre a visão dele sobre a depressão. Então eu vou tirar um pouquinho o microfone aqui e vou deixar o doutor Eduardo Guarilha poder falar. Primeiramente, obrigado por estar participando aqui novamente, né? E espero que possa ajudar muitas pessoas aqui nessa sua análise sobre a depressão, que tem aparecido muito aqui para mim no templo, e é uma situação que hoje, através do nossa sociedade, nossa cultura, é um tabu falar disso. Então nós vamos quebrar um pouquinho esse tabu aqui. Muito obrigado. Primeiramente, obrigado, né, tá aqui com vocês mais uma vez, né, o convite do Ifadaió. Hoje eu tô com a oportunidade de estar aqui pessoalmente, não da minha casa, mas daqui da casa dele. Então acho que o papo vai ficar um pouco mais interessante. Estou aqui acompanhando também o WhatsApp, vendo as mensagens que estão chegando, né, da mãe dele, do Thiago. A gente estava conversando aqui um pouco antes, né? Eu perguntei, né? A gente sempre troca essa figurinha, né? Um pouco, ele pergunta um pouco da minha área, como é que eu estou vendo as coisas do meu lado. Eu pergunto um pouco como é que ele está vendo as coisas do lado dele. E perguntei o que tem aparecido muito aí para ele, para as pessoas que fazem consulta e tudo mais. E ele falou que tem aparecido muita gente com depressão, né? Depressiva, coisa que não aparecia muito, né? Só para fazer um parênteses aí, né? O pessoal pediu para falar da mediunidade, da loucura. É um tema que eu gosto bastante de falar. Se der tempo, acho que a gente fala, mas vou responder primeiro da depressão aqui. Acho que a gente está vivendo um momento muito importante no mundo, né? E aqui no Brasil, cada lugar do mundo tem sua particularidade, sua especificidade, né? A crise política e econômica que a gente vive aqui. Em outros lugares tem outras crises que resultam em guerras. A gente está vivendo um momento muito complicado da história da humanidade, né? Como eu gosto de falar, né? A humanidade parece que está muito perdida, né? Se perdeu no mundo que ela criou para ela mesma, né? E isso gera, né?
claramente a humanidade, as pessoas, né, as comunidades, as sociedades, os indivíduos não estão conseguindo chegar onde gostariam de estar. Ou seja, no exercício da potência das pessoas, ou da sua onipotência de achar que consegue mais do que dá conta, as pessoas não estão conseguindo obter os resultados que esperavam. Isso faz a pessoa cair aonde? Na impotência. A impotência remete diretamente a um conteúdo depressivo, a um desânimo, uma tristeza, uma desesperança e coisas até mais graves, né? Pensamentos suicidas, em morte e tal, que olhar para a vida e ver que a vida talvez não faça sentido, ou pelo menos não o sentido que a pessoa gostaria que fizesse. Isso traz o conteúdo depressivo, que no fim das contas é uma introspecção, né, uma volta para si mesmo, uma posição mais reflexiva frente ao mundo. Isso pode ter um lado bom, e certamente tem um lado bom, né? Isso tem psicanalistas famosos, né, que colocaram a questão da posição depressiva, né? E sem ela não é possível mudar as coisas, vamos dizer assim. Vamos dizer, você vai para o mundo com uma ideia, tenta elabora uma teoria, um experimento, eu quero fazer isso, e põe à prova na ação. Se aquilo dá certo, ótimo, está tudo certo. Mas já é sabido, né, que a gente aprende muito mais com os erros que com os acertos, porque muitas vezes a gente faz uma coisa e dá certo, a gente não sabe por que deu certo. Agora, quando a gente tenta uma ação no mundo e ela não nos leva onde a gente gostaria de chegar, isso gera um sentimento de derrota, né, de insegurança, de impotência, e frente a um erro, a uma frustração. E o normal é a pessoa voltar para si mesma, né, e parar para pensar, refletir o porquê não deu certo, né? Isso tem a ver com a posição depressiva. Depressão e posição depressiva são coisas um pouquinho diferentes, mas talvez não tenha como mudar as coisas sem recuar e ficar mais reflexivo, mais depressivo. Então, para as coisas mudarem, as coisas claramente precisam mudar, porque as coisas estão indo longe demais em alguns aspectos e que não vão trazer bons resultados, não tem como não passar por um momento depressivo, né? Os indivíduos, as comunidades, as sociedades, os países e a humanidade. Isso pode ser muito interessante, desde que consiga se ver o que está dando errado e agir de uma forma melhor, né? De uma forma mais saudável, eu digo. Eu não gosto de falar certo ou errado, eu não gosto dessas palavras, eu prefiro saúde e doentio, faz mais sentido. Como eu brinco, né? Nem uso certo e errado, porque certo e errado em essência não existe, né? O que é certo para mim é errado para o outro e assim vai. As pessoas falam do conceito de normalidade. Normalidade é uma questão estatística, normal que a maioria faz. Hoje está normal ter uma relação doentia com as coisas, né? A saúde está uma coisa muito rara. Então, assim, não sei se o Dayo aqui ou vocês, né? Enquanto eu estava falando, parei de acompanhar o grupo, claro, obviamente. Queriam aprofundar um pouco mais nisso, né? Queria abrir para perguntas até aqui do próprio Dayo que está na minha frente. Tá certo. Tem aqui o pessoal. Vamos para a próxima parte, porque esse tema depressão, vamos voltar mais ainda com mais detalhes. Porque tem a questão do Elenini também, que a gente já falou muito aqui. E quem acompanhou a rádio à tarde, terça-feira, eu expus o áudio, né, a música do Babai Família Bimani falando desse espírito Elenini, que esse espírito encarna nas pessoas mesmo, né? Uma vez eu falei que a gente tem o anjinho e o diabinho. O Ori é o anjinho e o diabinho é o Elenini. Então o Elenini ele faz com que você pense de maneira errada, faça as coisas erradas e quer destruir mesmo. Porque depois esse espírito ir embora, se você não tiver bom o Ori, entra Ori Buruku e aí já complica tudo, né? Depois a gente volta nesse tema também. Foi interessante ele falar agora para dar um pitaco aqui para as pessoas principalmente que me procuraram e outras pessoas também que escutam a rádio, deve ajudar bastante. Doutor, eu poderia falar sobre loucura e mediunidade.
Minha mãe, a Yadibolá, perguntou, e o Thiago falou assim: opção de tema. É complicado. Já se falou de tantas coisas e muitas vezes caímos na comparação com banda e candomblé quando vamos escolher um tema. Então algo sobre mediunidade seria bom. Você trabalha com isso? Okay. Mediunidade? Não é muita área dele. Tá ok. Não, mas posso falar. Então, porque a Yadibolá perguntou de loucura e mediunidade. Então, dá para fazer um... Até onde uma energia nos influencia num transe ou não? Você já estudou isso? Não, eu, na verdade não entendi muito o conceito de energia. Energia é um conceito muito amplo, né? Precisaria... Ah, tá. Espíritos, ok. Bom, dentro da minha área da psiquiatria, né, não se lida com isso, né? Mas assim, é interessante falar, né, a história da loucura ao longo da humanidade. É um tema que eu gosto. Ver como a inserção social do louco, do tido louco. Se a gente falar em possessão, seria uma loucura, né? Quantas pessoas, pessoal que tem religiões, né, qualquer religião aí, dá para falar até dos evangélicos, como eles olham a loucura, né? A possessão seria uma loucura, não seria? Ouvir vozes, ver coisas, conversar com o orixá, ver entidades, ser possuído por entidades, sair do controle, sair de si mesmo, até no limite dupla personalidade. Como isso pode ser visto? Lógico, cada culto, cada religião, cada filosofia vai ter o seu entendimento. Quantas vezes a gente já não ouviu história de pessoas falando, não, isso é um espírito, vamos cuidar e tal, dentro da religião, ou então falando, não, agora você vai para o médico, porque o nosso trabalho aqui acabou, você tem que cuidar e tomar remédio. Bom, dentro da psiquiatria, nós temos um entendimento muito simples para resolver a questão, né? Uma brincadeira que as pessoas fazem, se Jesus Cristo estivesse hoje na Terra, os psiquiatras iriam dar remédio para ele ou não, né? É uma pergunta interessante, né? A gente estava conversando de Jesus Cristo voltar, talvez ele tenha aparecido aí, eu tenha sido medicado e esteja internado em algum lugar, vai saber, né? Por exemplo, o Henri Cristo, né? O que se pensa dele? Se ele está louco, ele está fazendo marketing ou ele acredita no que ele faz? Não sei, eu não tenho um pensamento sobre isso. Mas voltando, como é que a gente diferencia, né? E acho que eu já até devo ter falado, não sei se foi uma conversa pessoal ou se foi para o ar isso. Uma vez apareceu uma cliente para mim no consultório, muito transtornada, com sintomas ansiosos, enquadrava em síndrome do pânico, falando que ela estava começando a estudar o espiritismo, né? Acho que kardecista, e falando que na verdade tinha uma coisa que incomodava muito ela, que como ela não tinha controle, ela estava começando a estudar, ela tinha uma mediunidade, uma sensibilidade muito alta, os espíritos entravam em contato com ela em horas que ela não queria. Então isso gerava batedeira, sudorese, um monte de coisas. Isso incomodava ela, ela queria parar com isso, mas não queria perder a mediunidade dela. Bom, eu tratei os sintomas e ela voltou a ter controle. Ela só entrava em contato com os espíritos dentro do centro que ela estava estudando e não mais na casa dela, no meio da rua, enfim. O que eu estou querendo dizer com isso? Se uma pessoa é praticante de uma religião ou de um culto em que faz sentido ouvir vozes que não correspondem ao senso comum, né? Não vou nem abrir essa discussão de senso comum, ou ver coisas que não correspondem ao senso comum, ou ser possuído por um espírito, incorporar e tal, isso está dentro do contexto da vida dela, do contexto de vida, do contexto religioso. Isso não precisa ser tratado, exceto se incomodar a pessoa. Nada impede que mesmo a pessoa praticante de uma religião, ela se sinta incomodada por algumas vozes que ela escuta, por algumas coisas que ela vê, ou por perder o controle de si própria. E sim, a psiquiatria tem como ajudar, né? Medicações ajudam e não vão tirar, né, dependendo de como for conduzido, a sensibilidade da pessoa, vão ajudar ela a ter controle. O Daió quer falar um pouco. Doutor, e as pessoas que já são viciadas nisso? Nisso o quê? De ficar escutando voz, mas na verdade é outra coisa, porque quando a gente vai ver no Ifá, nos oráculos,
a pessoa já está viciada. É como se fosse usar uma maconha, ou beber muita bebida, e falar, tô escutando agora aqui. Olha, o Espírito falou para mim que tem que fazer isso aqui também, viu? Como é que você vê isso? Se eu entendi, você diz viciada, mas não tem espírito dentro do entendimento religioso. Ele está falando que não tem. Então, aí tem que, de novo, como a pessoa chega. Entendo que uma pessoa dessa, porque ela tem uma questão, aí vamos dizer, médica, tomando todos os cuidados possíveis, só para simplificar a discussão, e que não tem um correspondente religioso no entendimento daquela região, mas ela coloca aquilo dentro da religião. Acho difícil uma pessoa dessa aparecer no consultório. Portanto, não será tratada. Mas se ela aparecer, será tratada. Agora, como que fica? Eu brinco, né, que dentro da porta da sala do meu consultório para dentro, eu tenho um acordo com Deus, Deus não entra ali. Porque são coisas, eu não trabalho com isso dentro do consultório, né? Minha ação é dentro do indivíduo, da pele do indivíduo para dentro. Da pele para fora, orixá, Deus, entidades, seja qual for a crença da pessoa, é a crença da pessoa. Lógico, eu vou ouvir, vou tentar entender e fazer o paralelo para ajudar, vamos brincar, falar dentro agora da cultura iorubá, o ori, né? O indivíduo, para ter aquela cabeça, aquela pessoa limpa, para ela poder ter o contato mais tranquilo possível, mais harmônico com o que quer que seja, com o marido, com a mulher, com os filhos, com o trabalho, com o carro, com o mundo que a cerca, acreditando ela em que energias, ou que forças, ou que espíritos ela acreditar, certo? Isso vale para qualquer religião. Estamos falando de relações, ou com coisas materiais objetivas, ou com coisas imateriais menos objetivas, menos mensuráveis. Você quer falar alguma coisa, Daniel? Se deixar o doutor ficar falando, a gente vai conseguir falar de outras coisas aqui, entendeu? Tem a questão da história da loucura tem a questão que eu acho válido falar da inserção da loucura aí, contemplando a nossa Adibolá, que eu sabia que ela ia me colocar no meio da fogueira, né? Obrigado por soltar essa, eu não esperava menos de você. Assim, se a gente for olhar comunidades primitivas, quando eu falo comunidades primitivas, eu estou falando no conceito antropológico da história, estou falando de sociedades tribais. E Cristo é o louco mais consciente que já vi, falou o Thiago. Ele é bom, eu queria fazer sucesso que nem ele. Eu admiro ele, dou bastante risada também. Nada contra. Se a gente for falar de comunidades primitivas, né, tribais, seja na América do Sul, América do Norte, América Central, Ásia, África, Europa nem tanto, não tem essa tradição, Oceania, passando por toda a Polinésia e todas as ilhas perdidas do Pacífico, a gente vai estar falando de comunidades indígenas que, lato sensu, poderiam ser chamadas de xamanismo, né? Tem o mesmo conceito, mesmo os pajés aqui na América do Sul. E é curioso o entendimento que eles tinham do que a gente chama hoje de doença mental, de perturbação mental. A pessoa que tinha uma crise epilética, uma crise convulsiva, ou uma possessão, uma perda de controle, ela tinha um diferencial perante os outros, a sociedade geral, eram poucas pessoas como são hoje também, mas ela tinha o diferencial do quê? De ser o escolhido, o apontado pela divindade para servir de comunicação entre os seres superiores, os espíritos, os deuses e a comunidade. Então aquela pessoa que tinha lá, por volta da adolescência, que eram os ritos de passagem, um transtorno mental, seja um quadro epilético convulsivo ou uma perda do controle, algo diferente, ouvir voz, ver coisas, ou uma mudança de personalidade, ela era pega para ser iniciada e ser cuidado daquilo, para ela ter o contato com o outro mundo e passar para a tribo e orientar os caminhos da tribo. Era o xamã, o pajé, ou seja, uma posição de destaque, de respeito, né? Uma inclusão social daquilo. Tinha um papel dentro daquela sociedade. Isso passou, né?
Na Idade Média, já na Europa, e aí com o catolicismo, isso foi visto, teve um papel social, mas essas pessoas que tinham esse diferencial passaram a ser marginalizadas, ou seja, excluídas. Perdeu-se a função social. E é muito do que a gente vê do louco hoje. Ele está sendo feito todo um trabalho de reinserção social dessas pessoas, mas sem a inserção desse conteúdo outro que vem com a loucura. Ele é excluído, ele é tratado, ele é marginalizado, sim, mas tenta se inserir o indivíduo. Em vez de inserir o indivíduo dentro da sua totalidade com esse conteúdo, não, deixa-se esse conteúdo de lado e tenta se inserir o indivíduo na nossa sociedade sem dar um papel de destaque para ele dentro desse conteúdo, abarcando essa história, contemplando essa história. Então, para vocês verem como foi diferente esse entendimento da sociedade dominante, né? E é interessante ver isso, essa pergunta é muito legal, porque o diferente passou a ser excluído, em vez de ter uma posição de destaque, de inserção. E aí você para pensar, que diferença tem na prática? Se você pega e dá um conteúdo para esse indivíduo dentro dessa diferença que ele traz, isso pode ser muito importante para o indivíduo e para a sociedade, né? Ouvir um pouco o que tem para ser dito, que é o que se tenta fazer hoje, né? Dentro dos tratamentos e das reinserções, contextualizar aquilo na história do indivíduo, né? Aqui estamos buscando um contexto bem maior da história da sociedade. Ok, doutor Eduardo, muito obrigado. O pessoal está falando bem aqui, ó. E a de Bola falou: doutor, saber é bom e o entender sobre sua vivência é melhor ainda. Está falando: doutor, parabéns, muito bom conteúdo, que está passando, parabéns. Eu esqueci aqui, vou cortar um pouquinho esse assunto para a gente voltar. Eu queria agradecer imensamente todos esses ouvintes que contribuíram para que essa rádio pudesse voltar a ficar no ar. Eu agradeço, foi muito rápido, eu achei rápido. E agradeço imensamente pelo interesse, né, desses ouvintes de poder fazer continuar. E uma das pessoas foi o doutor, que contribuiu aqui, que nem tinha pensado em rádio nem nada, e foi uma das pessoas que veio e ajudou a rádio ficar online novamente. Então eu agradeço a ele e todos esses ouvintes que contribuíram, deram um esforço maior para a gente ter dado essa continuidade aqui. Aqui a Vitória, ela falou do Henrique Cristo. Henrique Cristo, ótimo exemplo. Ela colocou entre aspas: talvez de loucura, mas é uma loucura que ele vive perante a crença dele. Isso não seria algo que as pessoas se agarram 100% para ludibriar o mundo tão cruel, em que eles acham que não se encaixam, né? Então o Tiago falou: se ele tivesse na terra, o Jesus, né? Que é a parte de Jesus, né? Se ele tivesse na terra, as pessoas iam passar por ele e jogar uma moeda. Não entendi muito bem. O que eu entendi que o Thiago estava falando, mais ou menos o que eu falei, ia ser marginalizado, né? Sim. Ia ser o louco de rua, né? Como tantos que a gente vê aí, barbudo, cabelo comprido, esfarrapado, né? Ia jogar uma moeda, não ia nem parar para ouvir, que é um pouco o mundo que a gente vive, né? Pessoas buscando soluções desesperadas, mas ao mesmo tempo perdidas e caminhando no mundo sem nem olhar para o lado. Bom, eu vi que a Dibolá perguntou da depressão, né? Como que se diagnostica no fim das contas. Sim, a depressão hoje é considerada uma doença, né? No sentido mais leigo aí, porque na psiquiatria nós temos síndromes, né? A gente não fala de doença, até porque o diagnóstico é através, não tem um exame que se faça, nenhum. É só na conversa e no que a pessoa relata que ela está sentindo. E o diagnóstico é muito preciso dentro disso, né? Dos sintomas, né? De tristeza, angústia, choro, desânimo, perda de vontade, perda de prazer, emagrecimento ou ganho de peso, aumento ou diminuição de sono, eventualmente pensamento em morte, perda de produtividade, lentificação de raciocínio. Quer dizer, tem uma série de coisas que a pessoa relata que você consegue identificar que ela perdeu o funcionamento dela. A minha questão não é tanto o fato da pessoa estar ou não depressiva, ou se está muito grave ou não, e nem tão menos se vai ser dado remédio ou não.
eventualmente isso é necessário, às vezes é desnecessário, mas sempre ajuda a pessoa, sempre diminui o sofrimento. A questão é como isso vai ser olhado, em que contexto. A mesma coisa que a gente falava da contextualização da loucura ao longo da história da humanidade. Foucault, né, na História da Loucura, é brilhante em falar isso, vale a pena, embora o livro seja meio pesado, mas é fantástico ler, porque ele fala de como isso foi marginalizado ali na Idade Média, né, a nau dos loucos, queria se livrar dos loucos, e os loucos eram trancafiados junto com bandidos, né, não tinha diferença nenhuma, isso veio muito depois, na verdade. Hoje se tem um entendimento diferente um pouco da loucura. E a depressão também, hoje, ela tem uma certa marginalização na medida que, e aí é uma crítica minha à própria psiquiatria, ao próprio entendimento psiquiátrico, que descontextualiza aquilo. É como se fosse dar um remédio e a pessoa, ok, não tenta entender o que está por trás dessa depressão no contexto de vida daquela pessoa. Aí, como eu disse, a crise por si só, ela pode não ser ruim. Na verdade, é muito difícil se crescer ou se mudar as coisas sem crise. Uma crise, dependendo de como ela for acompanhada, pode não servir para nada. Por exemplo, a crise política que a gente vive no Brasil pode não servir para nada, né? Estão passando um maior perrengue, pode não servir para nada. Mas se ela for bem cuidada e bem olhada, ela pode trazer uma mudança gigantesca. A crise denuncia que há um problema que precisa ser olhado. Se ele não for olhado, o problema vai continuar lá e não haverá crescimento. Mas se ele for bem olhado, bem cuidado, pode-se mudar uma história. E isso é muito rico, né? Então, a depressão por si só não é um problema, né? Ela pode ser a solução, o prenúncio de uma solução, o primeiro passo para uma solução. E usar a medicação ou não, não muda essa história, né? A questão é em que contexto que ela vai ser vista. Obrigado, Dr. Eduardo Guarelli. Deixa eu colocar o som aqui. Atitude ninja minha aqui. Esqueci também de falar obrigado aqui a Yadibolá, ao Thiago, falando, doutor, é isso mesmo. É isso aí, pessoal. A gente vai dar continuidade ao tema, daqui a pouco a gente vai voltar. E já tem até respondido aqui também o Reginaldo, que ele perguntou sobre os seres sobrenaturais e a influência na nossa vida, se eles realmente existem. Exemplos, espíritos obsessores, enfim. Já deu uma bela respondida. Pessoal que tiver mais dúvidas, a gente vai poder participar aqui com mais interatividade. E dizer para vocês que... E 52 minutos. 16 graus. Rádio Fá Brasil, conectando você aos ancestrais, de volta. Programa Papo de Auô, meio cotidiano hoje, ou mais cotidiano que Papo de Auô. E estou com o Dr. Eduardo Guarilha. E agradecer imensamente a todos os ouvintes que estão aqui no grupo da WhatsApp. Começaram a falar bastante aqui. A Ketine está perguntando: Enfadaão, uma iniciação feita da maneira errada pode levar o iniciado à loucura? Boa pergunta. Yadibolá Filho, sim, trabalho ouvindo a Ratá. Adriano São Vicente, em qual ponto da depressão a pessoa deixa o psicólogo e... Em qual ponto da depressão a pessoa deixa o psicólogo e passa para o psiquiatra? Tá, é uma boa pergunta para o doutor. Dedo duro está... Gente, se... Tá. Eu vou responder o da Ketine, que é uma pergunta de papo de avô. Sim. Tá? Se me permita, por gentileza. Não. Ketine, eu ia falar sobre isso que você está perguntando, que eu cheguei à conclusão recentemente, e eu digo do ano passado para cá, tá? E cada vez mais eu vou chegando a essa hipótese. É o seguinte: tudo é voltado a Ori, não tem jeito. Tudo é voltado ao destino. Por isso que destino é importante ser cuidado e cultuado. Ori é importante ser cuidado e cultuado. A Pereia é importante para ser cultuado e cuidado. Se uma pessoa faz uma iniciação que não é permitida, que tem que consultar um oráculo e tudo mais,
porque a gente não pode chegar e querer fazer o que a gente acha que deve ser feito. Isso é uma cultura que a gente tem dentro da nossa cultura, já afrodescendente e aborígene, porque eu digo aborígene porque as pessoas do candomblé estão vindo também se migrando a Ifá e continuam fazendo a mesma coisa. Isso é uma realidade. Não estou dizendo nenhuma mentira aqui. E a iniciação tem um papel fundamental, sim, mas a iniciação de fato não faz a pessoa entrar numa loucura, ou é a iniciação que faz a pessoa ter uma vida pior e etc. O que faz a pessoa ter uma vida pior é justamente ela não consultar o oráculo e ver que não está na hora de ser feito. O espírito dela não quer que seja feito, mas a pessoa insiste que seja feito. É o destino que vai dizer para você, que está deixando o Ori, vai dizer para você o que deve ser feito ou não. Suponhamos que quando você estiver no módulo 2, você vai ver muito bem isso, módulo 2 da escola de Ifá. A pessoa tem o destino tudo certinho, tá com dinheiro, tá com tudo. E você vê que a pessoa faz a iniciação e perde tudo. O problema é que ela fez, como diz um seguidor meu de Ifá que falou recentemente, não quero fazer nada por supetão. É a palavra certa. Não quer fazer nada por quê? Porque não está na hora, não tem que ser feito na hora que ela deve achar que deve ser feito. Tem que ser feito na hora que o destino dela escolheu. Eu acredito nisso. Então, existem iniciações feitas incompletas? Existem. Mas tem pessoas que estão aí no mundo, aí dentro da religião, e já foi feito um monte de agada na vida dela, para não falar outra palavra, e a pessoa está bem. Não perdeu a sua estrutura mental, espiritual, não ficou depressivo, não perdeu dinheiro por causa disso, porque ela vai conseguir recuperar com certeza. Mas tem pessoas que têm que ser vistas de um modo mais particular. Tem pessoas que são mais... o espírito dela é mais leve, mais crítico, para você poder entender um pouquinho melhor. Então, eu não acredito que uma iniciação bem feita ou mal feita pode acontecer isso. Tem pessoas que, por exemplo, você faz um Ixefá, um Itefá, uma iniciação de Ifá, um Itefá. E o sacerdote de Ifá foi lá e colocou um monte de Iquim que não pode ser usado como Iquim Ifá. Usa Iquim brasileiro. E fez aquilo de sacanagem. Ou fez aquilo porque não sabia. Vou criar os dois lados. De sacanagem ou porque sabia. E... Fez de sacanagem ou que não fez que não sabia. A vida daquela pessoa que tem um destino bom, que tem um destino traçado, que como é que fala? Tem um bom comportamento, que é inocente, principalmente, não vai atrapalhar a vida dela. Agora tem pessoas que, como tem que ser mais delicado, não adianta você dar Iquim de 3 olhos que vai piorar mais a vida dela. Isso pode acontecer. Mas é muito... Eu não acredito nisso. Eu acredito que Ori é fundamental e se você cultuar muito bem, acho que deveria ser o primeiro orixá que todo mundo deveria ter no Brasil, principalmente aqui, né? Então, uma iniciação feita de maneira errada, a pessoa tem que ser muito má mesmo para poder destruir a vida da outra. Tem que ser muito má mesmo para poder acontecer isso. Eu acredito que um pai de santo, uma mãe de santo, um babalaô não queria fazer isso com o seu próprio seguidor. Eu não acredito nisso. Existe, mas eu quero não acreditar. Então não existe essa iniciação. É que o destino mesmo não está querendo isso. Ou que a pessoa não estava preparada para isso. Ou que a pessoa, como eu falo sempre na rádio, tem que pensar muito bem depois que entrar nessa religião, nessa cultura, porque é de outra maneira que é visto. Vão existir perdas, sim, mas a pessoa tem que ter muito controle. E é isso que eu vejo acontecer muito isso. A falta de controle. Pessoas culpando o orixá pelos erros dela. Oxe, tem muito isso. Ah, mas eu fiz trocentos ebó. Eu tenho um monte de orixá em casa. Que não sei o que. Tem que estar dando de errado. Etc. Eu falo, meu amigo ou minha amiga,
meu filho, minha filha. A gente tem que ver isso com cautela. A gente não pode culpar o seguidor e nem o sacerdote. A gente tem que ver isso com mais profundidade. Eu vi uma mensagem hoje de um outro babalaô que confirma o que eu e o Babalaô Fadimim já falamos, né? A respeito do ebó, por exemplo. Ah, mas eu já fiz ebó, você faz o ebó certinho, fiz o ebó certinho com você, mas eu não estou tendo resultado. Eu falo para vocês de coração mesmo e já cheguei a essa conclusão. A pessoa só vai escutar o ebó, realizar o ebó e tudo der certo, principalmente quando sai uma mensagem negativa de um Odu, Iku, morte, doença, perdas. O Ifá primeiro limpa tudo. Isso pode demorar 1, 2, 3, 5, 6 meses para limpar. Mas por favor, deixe o Exu e o Ifá trabalhar. Não adianta vocês quererem fazer tudo atropelado. Ah, mas eu fiz isso, eu fiz o Exu. Ah, o senhor falou para eu fazer, não sei, o ebó. Ah, eu não sei o que. Então você tem que ir limpando, tampando o buraco e não tenha pressa. Uma das situações que eu coloquei na escola, todo mundo erra. Qual que é a sabedoria de Ifá Oromilá? É o comportamento, a paciência e não ter pressa. Todo mundo coloca o bom comportamento e todo mundo erra. É não ter pressa, é paciência. Sim, o Ifá prefere você não ter pressa, você tendo bom comportamento, mas você não tendo pressa para realizar os seus desejos, construir a sua vida, do que você querer fazer tudo do jeito que é. E tem que tomar muito cuidado com isso, porque muita gente vai querer oferecer ouro para você, mas você vai ganhar prata e bronze, e depois você não vai conseguir segurar a barra. Aí sim é problema do sacerdote, não um problema simplesmente do seguidor, né? Uma coisa que as pessoas muito falam, doutor, que um dia me deixou emputecido aqui na rádio. A pessoa tinha que iniciar no orixá porque o orixá estava bravo. Você tem que iniciar no Ogum, senão o Ogum vai te matar. Meu, isso não existe, entendeu? Isso não existe. Então tem coisas que são bem inventadas. É bem aquele negócio de botar um medo mesmo na pessoa, colocar um medo na vida dela, para que o outro ganhe o seu dinheirinho e fica tudo bem, né? Tem muitos iniciados em orixá aqui no Brasil que hoje está louco com sérios problemas. De fato, com ele não se brinca. Então, o pessoal falou um pouquinho de Ori, eu queria dar uma... O doutor vai falar um pouquinho de Ori agora e vamos dar continuidade ainda. Bom, voltando aqui, tentando responder, eu dei uma olhada aqui nas mensagens. Bom, eu sou um defensor ferrenho de que as pessoas, primeiro, antes de fazer qualquer coisa, se cuidem. Cuidem da sua cabeça, cuidem da sua saúde mental, da sua saúde emocional. Em essência do Ori, que é o que o Dayo acabou de falar, né? Primeiro de tudo, Ori, né? E aí eu vou falar do meu caminho, né? Eu vejo as pessoas muito perdidas, as pessoas muito sem saber o que fazer com elas mesmas, né? Sem saber que caminho seguir. Isso tudo vai recair no Ori, né? E aí, aquela história, né? A pessoa faz iniciação errada, enlouquece, não enlouquece. Bom, o que é que a pessoa está buscando com a iniciação? E quando você olha para ver, e a questão do contexto, né? Quando você olha para ver o que a pessoa está buscando, isso vale para qualquer religião. O Fadimim falava da tal permuta. Por que a pessoa está iniciando? Tem alguma permuta no meio. Então, o que a pessoa está buscando, né? A pessoa está com problemas, tem inconsistências na sua própria constituição, insatisfações, indeterminações, e vai, em geral, buscar a religião para preencher isso. Ou seja, ela não está nem completa, ela quer cultuar algo maior do que ela, vamos falar nesses termos. Não vai dar certo, gente. Quantas pessoas vão em igrejas com doutrinas... Eu vou preferir não citar o nome para não ser criticado depois e nem vir. Mas eu já vi muito isso na minha frente, na minha mão, aparecer gente assim, pessoas buscando, perdidas na vida,
sem conseguir trabalhar, namorar, casar, sem conseguir se estabelecer na vida, buscam religiões muito, muito fortes, com códigos muito fortes, restrições muito fortes, e as pessoas surtavam, literalmente surtavam, porque não davam conta daquele código. Não vou nem qualificar se é bom, ruim, saudável ou não, mas a busca, o que leva, isso pode acontecer em qualquer religião, e aí não é nem se está errado a iniciação ou não. Lógico, e o Daió fala isso com muita clareza, né? A questão do comportamento. Se a pessoa faz iniciação errada e não tem bom comportamento, não vai dar certo. Se a pessoa faz iniciação certa e não tem bom comportamento, não vai dar certo. Se a pessoa tem bom comportamento e faz iniciação errada, iniciação errada não vai levar a lugar nenhum. Iniciação certa, aí sim. Ou seja, primeiro, as pessoas têm que ser indivíduos plenamente constituídos, inteiros, para depois buscar alguma outra coisa. Eu estava ouvindo uma aula esse final de semana, até comentei com o Daio, depois a gente pode até discutir isso, acho que vale a pena para um papo só isso. O quanto talvez o humano seja um instrumento, né, na Terra. Instrumento de quem? De si próprio? De outras forças? Não sei. Mas esse lado de ter o corpo como conduto de outras forças, é só você pensar. Se você tem uma antena ruim, a sua recepção, o seu sinal, a sua TV não vai funcionar direito. Se você tem uma recepção boa, uma antena boa, os cabos funcionando ok, sua imagem vai ser muito melhor. Talvez o mesmo paralelo valha para o ser humano. E isso estou extrapolando um pouco a psiquiatria, né, o entendimento que se tem, mas os estudos que eu tive contato esse final de semana dão o que pensar. Aproveitando que eu estou com o microfone na mão, responder um pouco a questão dos níveis de depressão, das características de depressão e o papel do psicólogo e do psiquiatra, né? Sim, existem níveis de depressão, né? Leve, moderada e grave, isso é bem estabelecido, e com ou sem sintomas psicóticos. O que são sintomas psicóticos? Brincando, a perda um pouco do contato com a realidade, tá? Isso é bem claro. O uso da medicação seria opcional, aí na depressão leve, na moderada tem que avaliar um pouco, e na grave teria que usar porque o sofrimento é muito intenso e vale a pena. Papel do psicólogo e do psiquiatra. Bom, psicólogo, entendo que estamos falando de terapeuta. Bom, eu sou um psiquiatra que tem formação de terapeuta também. Então não vejo como concorrentes, pelo contrário, eu vejo como complementares. Fazer terapia, né, ou seja, vulgarmente falando, passar no psicólogo, é bom para todo mundo, ajuda qualquer pessoa. Todo mundo precisa? Não, é para quem quer. Que é a história de cuidar do ori, de cuidar do indivíduo, de ser pleno, para poder alçar voos mais longos, certo? Maiores, e ter mais autonomia. Então, e eu sempre brinco, se você pegar e plantar uma semente no asfalto, ela não vai germinar. A potencialidade da semente é a mesma. Se você trabalhar a terra, adubar, a semente vai exercer seu potencial pleno. Fazer terapia é como trabalhar a terra. Mesmo que a pessoa precise de remédio, ela vai responder melhor e com uma dose menor. Dar remédio para quem não faz terapia, quem não se trabalha, vai exigir um pouco mais de dose, um pouco mais de acompanhamento, um pouco mais de trabalho. Brincando, dar orixá para quem se cuida é diferente de dar orixá para quem não se cuida. Acho que dá para fazer esse paralelo, né? Outra que eu ouvi há muito tempo atrás, durante a faculdade, eu nunca esqueci. Terapia é aula de natação, remédio é boia. Se o cara está se afogando, você não vai ensinar ele a nadar, não vai dar tempo. Você vai dar uma boia para ele, aí você ensina ele a nadar. E aproveitando a outra pergunta, né, da potencialidade do ser humano, né, que acho que foi quem que fez, ou de onde que veio essa pergunta de se tem superpoderes e tal. O Reginaldo do Rio de Janeiro. O Daió citou o filme Lucy, que é fantástico, vale a pena ver esse filme. Vamos lembrar que o ser humano ele trabalha com uma capacidade do cérebro muito pequena, né? Não lembro se é 10%, mas a potência do nosso cérebro é muito maior do que a gente usa
existem pessoas que dizem se é viável usar toda a potencialidade do cérebro ou não, porque tem partes que precisam descansar, ficam dormentes e tal. Mas uma pessoa que use 11%, 12%, 13% do cérebro está muito acima da média. O filme Lúcio ele é muito preciso em mostrar isso. Drogas aumentam, ampliam a potencialidade do cérebro, ativam áreas que normalmente não estão ativadas. E aí as pessoas começam a aumentar a sensibilidade, ter acesso a outros conteúdos. Se são reais ou não, não vou nem entrar no mérito da questão, mas amplia o funcionamento cerebral. Algumas doenças, né, como o transtorno afetivo bipolar, na fase de excitação, de euforia, de mania, né, a pessoa fica mais inteligente, fica mais hábil. Acho legal ter essa discussão e falar sobre isso. Agora, não é o orixá que vai fazer isso, gente. Vamos lembrar. Isso está dentro do indivíduo. É o indivíduo, certo? Vamos lembrar, a cientologia, que é a igreja lá que o Tom Cruise participa, se propõe a trabalhar mais a questão cerebral. Eu nunca fui atrás, não sei dizer, mas já ouvi muita coisa ruim, muita coisa boa. Fato é que Tom Cruise não usa dublê nos filmes dele, ele faz as cenas. Então, não sei, dá o que pensar. Inclusive ele tem um filme de ficção científica fantástico, que vale a pena ser visto, que eu não vou lembrar o nome, é um último filme de ficção recente que ele fez, que dá muito o que pensar sobre o que é a nossa existência. E aí eu já estou partindo para filosofias orientais, do renascer, do morrer, dos ciclos de vida e morte dentro da própria existência. Só para fazer um comercial aqui, vou aproveitar, do programa cotidiano, toda segunda às 9, nós tentamos fazer aí, não nessa segunda, na outra, e foi uma pena que não foi ao ar, porque a gente falou do tema das drogas, que eu tangenciei agora quando eu falei da potencialidade. Foi um papo bem legal, pena que não deu para compartilhar com todo mundo, ficou só entre nós dois. Mas acho que é um tema que vale a pena uma discussão depois. Acho que a gente já está terminando aqui. Tá no horário. Pessoal, deixa eu colocar aqui o microfone. Então, já está no nosso horário. Agradecer aqui